Olá, tudo bem? Me chamo Rafael Pérez, sou professor de Geografia da Escola Municipal Herbert Moses, localizada no bairro de Jardim América, Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês uma aula muito importante, cujo título é As Relações de Trabalho no Brasil. Vamos lá? Desde o período colonial até a atualidade, a gente percebe no Brasil que as relações de trabalho, elas são diversas. E isso vem se modificando com o passar do tempo, tá? E esse passar do tempo, ele refletiu mudanças, tanto no meio rural, quanto no meio urbano, e quanto também a mudança, o aperfeiçoamento ou aspectos negativos das atividades formais e informais, ok? A gente vai ver aqui agora algumas dessas relações de trabalho que são de suma importância para que a gente entenda a atual economia brasileira e quais são os impactos, principalmente negativos, nessa economia, tá? Uma dessas atividades econômicas de suma importância para a gente poder entender, a história, a economia brasileira, é a escravidão, né? E aí eu pergunto a vocês, o que é a escravidão? Bom, escravidão, de acordo com a OIT, o que é a OIT? Organização Internacional do Trabalho, define escravidão como qualquer trabalho que você prive, esse trabalhador de sua liberdade. Geralmente você não concede um salário, você simplesmente torna aquele trabalhador um prisioneiro. Tá? E esse trabalhador prisioneiro, ele é muito mais encontrado e muito mais fácil esse aprisionamento, principalmente no campo. Por isso que é importante a gente voltar ao campo para entender a economia brasileira. A escravidão no Brasil já existe desde o período colonial e, infelizmente, continua existindo em alguns espaços, em algumas regiões do nosso país. Sobretudo, aquelas regiões mais distantes do centro econômico, como a região norte, interior da região nordeste e interior do centro-oeste. Tá? Então, a gente consegue perceber nessa escravidão uma quantidade muito grande de problemas que até hoje são difíceis de resolver. Vejamos agora essa primeira imagem que mostra para a gente o mercado de escravos em Recife. Era uma realidade comum do nosso país em séculos passados. Tá? A imagem 2, que vocês podem perceber, e é muito importante para o que vai ser colocado depois, é uma imagem que denota para a gente o engenho de açúcar, onde era uma das principais atividades econômicas onde nossos escravos trabalhavam. E aí fica um desafio, um dos primeiros desafios passados para vocês nessa aula, é tentar lembrar ou fazer uma pesquisa e identificar os bairros do Rio de Janeiro que têm o nome de engenho. Esse nome não é aleatório, esse nome vem justamente dessa atividade econômica praticada em grande quantidade na nossa cidade do Rio de Janeiro. Tá? A segunda atividade muito importante para a gente entender essas relações de trabalho no Brasil e seus impactos é o campesinato. E o campesinato no Brasil sempre foi uma parcela da população rural muito marginalizada. Tá? Essa ocupação vem desde do período onde os poceiros, lá na capitanias hereditárias, na formação das Seis Marias, acabou interferindo nessa ocupação do nosso país, sobretudo com esses poceiros ocupando terras que eram do governo, terras que pertenciam ao governo português. Naquele momento, o Brasil ainda fazia parte de Portugal. E com o passar do tempo, essa situação no campesinato não mudou. Pelo contrário, piorou com as leis que foram surgindo, como, por exemplo, a Lei de Terras, que vocês vão ver mais à frente, que vai, na verdade, dificultar ao máximo a aquisição de terras pela população de baixa renda. Esse agricultor, esse camponês, que no Brasil sempre foi visto como algo marginal, aquém da sociedade, acaba se tornando um dos grandes responsáveis pelos movimentos no campo e, principalmente, pela saída desse campo rumo a uma cidade que, a partir do momento que esta cidade, durante o século XX, principalmente no período onde esse modelo agroexportador, esse modelo do campo, de produção agrícola voltado para o mercado externo, começa a entrar em crise. E aí
Infelizmente, esse modelo acaba interferindo na saída desse camponês, desse trabalhador rural do campo. A gente consegue perceber um pouquinho desse camponês, desse trabalhador rural, na imagem 3. Observe a imagem 3. Repare aí, né, como o nosso agricultor ele tem ali o trabalho basicamente focado, né, em artigos, em gêneros bastante tradicionais, né? E esse agricultor sempre foi marginalizado, excluído propriamente do governo, né, ao longo da história econômica brasileira, ao passo que essas difíceis condições que esse trabalhador rural encontra nos campos do Brasil acabou levando com que ele e mais vários outros, né, em um determinado momento, quando esse campo passa a ficar ainda menos atrativos com seus baixos salários, né, quando a mecanização do campo começa a acontecer, quando a concentração de terras aumenta ainda mais, não vem outra alternativa em migrar para a cidade, né? E essa transição do campo para a cidade ela acontece sobretudo por dois principais motivos. Nesse momento é importante para a gente saber. Primeiro motivo, a crise do setor agrícola. E essa crise do setor agrícola ela foi basicamente acarretada pela crise da nossa principal produto de exportação, que foi o café, né? E além de tudo isso, a gente pega o fator repulsivo do campo, né? Ou seja, o fator que expulsa o trabalhador rural, esse camponês principalmente, junto com o fator atrativo das cidades, que é a industrialização que começa a ocorrer durante a década de 1930, e vocês vão ver isso daqui a algumas aulas. Essas mudanças que estão acontecendo na nossa economia no decorrer do século XX, aliado, né, com essas mudanças que a gente percebeu, né, ao longo do tempo, fizeram com que essas relações de trabalho se tornassem cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis de a gente compreender, né, ao passo que esses impactos negativos também surgem e vão surgindo ao longo do tempo, baseado também em mudanças que vão acontecendo não só no nosso país, mas também mudanças econômicas muito importantes que vão acontecendo no nosso planeta, no mundo, né? Como, por exemplo, a gente tem, no decorrer dos anos 60, 70 do século XX, o fenômeno conhecido, acredito que por grande parte dos alunos, a globalização, que é um tema que vocês vão entender um pouco mais aprofundadamente no 8º ano, mas com certeza você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha tão famosa, globalização. E só para adiantar, o que é globalizar, né? Globalizar é tornar a atividade do capitalismo, né, o sistema do capitalismo global. E esse sistema do capitalismo global, ele precisa passar por transformações. E uma dessas transformações é a gente perceber que há uma necessidade de cortar custos dessa economia. Há necessidade de cortar custo das empresas. E essa necessidade de cortar custo das empresas vai influenciar diretamente essas relações de trabalho. Quando a gente tem, no final do século XX, a flexibilização dessas leis trabalhistas, que nada mais é do que facilitar o lucro das grandes empresas, né? E, ao mesmo tempo, essas relações se tornam cada vez mais difíceis entre empregador e empregado, né? Entre o trabalhador e o patrão. Então, as relações são cada vez mais difíceis e isso faz com que haja hoje uma dificuldade muito grande desse trabalhador se inserir no mercado de trabalho, especialmente formal. O que é o mercado de trabalho formal? Vocês podem ver aí, por exemplo, na próxima imagem, né, uma imagem que está mostrando carteira de trabalho, mostrando ali, né, uma entrevista, mostrando ali uma necessidade de currículo, né, de acumular dados. Essa carteira de trabalho é o que define para a gente o trabalho formal, que é onde o trabalhador ele tem um salário fixo, ele tem salário fixo em carteira de trabalho. Ele vai conseguir, consequentemente, daqui a um tempo, se aposentar porque ele está pagando impostos ao governo federal, à União. Então, esse trabalho formal hoje é cada vez mais difícil. Por quê? Por dois grandes motivos. Primeiro, pela intensificação da tecnologia nas empresas, né? Seja nas empresas que estão localizadas no campo, seja nas empresas que estão localizadas, né, nas cidades, tudo isso faz com que o trabalhador hoje tenha grande dificuldade de se inserir. Junto com isso, né, a gente tem também a falta, muitas vezes, de qualificação dessa grande maioria de pessoas. Sendo assim, a gente tem dois hoje grandes problemas no nosso país.
Problema 1, o desemprego. E aí, mais uma vez, voltando a essa imagem que eu acabei de apresentar para vocês, mostrando a necessidade hoje que as pessoas têm de buscar esse emprego formal, buscar essa carteira de trabalho, né? E o segundo problema, não tão menos importante, a gente tem um trabalho informal, ou também chamado de subemprego. O camelô representa justamente esse trabalhador informal que não consegue muitas vezes se inserir no mercado de trabalho formal pela falta de sua qualificação, né? Ou, né, pelo ingresso dessa tecnologia, que vem, em grande parte, tirando empregos de muitos trabalhadores, né? Essa função vem perdendo. Muitas vezes é o cobrador de ônibus que perde a sua função pela tecnologia, né? São os caixas eletrônicos dos bancos que acabam tirando emprego, né, dos antigos caixas humanos. Então, o camelô, ele é a função simbólica, muitas vezes, como consequência dessa flexibilização das leis trabalhistas, dessa mudança na economia mundial e também brasileira do final do século XX e início do século XXI. Então, queridos e queridas, observamos e analisamos ao longo desta aula que as relações de trabalho no Brasil não são nada fáceis de compreender. Contudo, é importante a gente entender dessa aula as principais funções que acarretaram nessa variada e complexa relações de trabalho que a gente teve tais alterações acarretadas, ou seja, modificadas ao longo do tempo. E esse ao longo do tempo, basicamente, através de outras atividades econômicas tão importantes quanto que aconteceram no mundo, como também no Brasil. Reflexos da industrialização, reflexos da globalização, reflexos dessa flexibilização das leis trabalhistas, que não foi só aqui que ocorreram, mas também ocorreu em todo o planeta. Agora eu vou trazer para vocês uma questão desafio para a gente tentar ver se vocês conseguiram compreender a aula de hoje. Pesquise em jornais, revistas ou internet outros trabalhos que correspondem aos setores formal e informal da economia. Bons estudos e até a próxima!